Meu nome é Bruno, acho que eu já conheço, a gente já conversou com vários de vocês aqui hoje, né? Eu fui técnico da Under Control por vários anos, fui mentor e me formei logo um pouquinho antes do Schmitz ali e do Luiz que estava aqui com vocês antes. Passei muitos anos, fui técnico de FRC, de FTC, de FLL, de tudo que é coisa. Estou trabalhando na First desde 2011, trabalho lá na Estemos também com a parte de capacitação, organização de equipes e normalmente eu sou a pessoa que está indo atrás de descobrir novas coisas para trazer para o Brasil e buscar equipamentos e buscar novidades do que as outras equipes estão fazendo lá fora. Então, o nosso objetivo de hoje é justamente tentar trazer um pouquinho desse know-how para a gente conversar aqui, tá? Então, são 3 principais pontos que a gente quer conversar hoje, tá? Primeira coisa é definir sucesso, entender qual que é a receita dele na FRC, se estende a FTC também, tá? É exatamente o mesmo papo. A gente quer falar sobre liderança e comunicação e como fomentar uma cultura de crescimento e bom relacionamento dentro das equipes de vocês, que eu acho que essa é uma das... A gente já escutou muito hoje das mães, já escutou muito de outros, do resto da galera que conversou com vocês, mas eu acho que esse é um dos grandes lastros que mantém a 1156 hoje numa equipe que não só tem sustentabilidade, de ter durado 23 anos, mas também de ter tido bons resultados, né? E daí falar um pouquinho sobre a temporada de construção que nós temos chegando e tentar falar um pouquinho sobre alguns marcos importantes ali para a gente pensar e também pensar muito nessa frase que é muito importante, que quem tá de camisa amarela ouve com muita frequência, que é porque o robô está parado, né? Por que ele não está andando e por que a gente não está treinando, tá? Primeiro, eu fui no laboratório de todas essas equipes que estão aqui na tela, tá? Eu visitei o 254, o Blazing Bulldogs, que é o 581, que foi um dos campeões das regionais da Califórnia esse ano, em cima do 1678. O 1678 que está há 10 anos indo para Einstein, 2 levando o caneco de campeão mundial, estava há 30 regionais invictos na FRC, 323 que esse ano foi até o fim lá com o 254, mas perderam num detalhe com o Orbit, 971 entre outros. Tem uma galera para tentar responder essa pergunta aqui para vocês, e é ela que a gente vai resolver agora. Qual é a receita secreta para obter sucesso sendo uma equipe da First? Tá? Não tem. Ponto. Tá? Não tem um ponto certo, uma receita que a gente vai obter. Mas isso é importante a gente entender que todas essas equipes aqui, elas têm motivos pelo qual elas têm sucesso. Tem um motivo pelo qual o 1323 está todo ano batendo na porta do campeonato mundial. Tem motivo do porquê o 1678. Não é por acaso que o 1678 está há 10 anos indo para Einstein. Não é por acaso que essas equipes estão onde elas estão. Elas têm algumas coisas que elas fazem em comum que outras equipes de sucesso fazem que vão levar a equipe de vocês a ter sucesso também. São guidelines que não necessariamente a gente precisa fazer, mas que eu garanto para vocês que se a gente seguir um pouquinho do que está escrito nesse slide aqui, que esse provavelmente é o slide mais importante e mais bem pensado que eu já fiz nos últimos anos. Tá? Eu levei muito tempo para condensar o que está nesse slide aqui, então leiam com atenção essas frases, porque elas são muito importantes. Porque se a gente prestar atenção no que está escrito ali, são essas as coisas que levam uma equipe de FRC ou de FIC a obter sucesso. Tá? E esse é um dos pontos que a gente vai discutir hoje, que é justamente entender o que significa sucesso. Mas vamos lá. Primeiro, todas aquelas equipes ali, elas possuem múltiplos mentores extremamente dedicados e com expertise técnica básica. Tá? Mentores são o motivo pelo qual a FRC funciona. Tá? São o motivo pelo qual a gente está aqui. Não é por acaso que a gente está fazendo esse evento. Claro, é para compartilhar, é para fazer todo esse processo, mas também é para aproximar os mentores da 156 com os alunos da 156. Porque a gente entende, eu também entendo, vocês vão entender agora, que o relacionamento entre mentor e aluno ele é chave para garantir sucesso. Porque é nessa hora que a gente compartilha conhecimento, é nessa hora que a gente traz pessoas com mais expertise para dentro da equipe que a gente consegue desenvolver novas coisas e a gente consegue principalmente tirar aqueles cargos, aquelas coisas difíceis de cima dos técnicos que estão lá dia a dia tocando a equipe, conseguem a gente resolver com os nossos mentores, tá? E aqui é uma questão importante, todos aqueles times têm mentores extremamente dedicados, então são mentores que nem vocês viram hoje com o Schmitz, que fazem um monte de outra coisa, fazem outros tipos têm sua vida, mas gostam muito da FIC, são dedicados a resolver o negócio, entendem do assunto, estão sempre envolvidos e dedicam, e assim como as mães falaram hoje de manhã também, doam um pouco do seu tempo à equipe para ajudar onde for possível. Tá? Essa dedicação, pessoal, normalmente ela não é bem remunerada. Né? Muitos de vocês sabem, não tem uma escola no mundo que vai pagar o que um professor de FRC merece.
tá? Eu garanto para vocês, lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, não tem. É um problema, não sei como resolver. Se alguém tiver alguma ideia, manda uma carta pro Jim Cameron. Mas a gente vai brincando em volta disso por enquanto, tá? Expertise técnica básica, tá? Esse é um ponto muito crítico que eu acho que precisa ser entendido. Nós somos equipes de robótica, certo? Nosso objetivo, e vocês sabem, a Forte é muito mais que robôs, o que está aqui na arena, o que está lá fora, é um resultado do trabalho dos nossos alunos, mas no fim das contas nós somos uma equipe de robótica. Então, independentemente do que vocês como mentores fazem, ou vocês como alunos fazem, né, é importante que se eu estou numa sala, eu sou um adulto e eu estou ajudando a minha equipe de robótica a fazer alguma coisa, cara, eu não preciso ser o gênio, mas eu como mentor, eu como adulto ali, eu preciso poder ajudar aquele aluno a ir de conectar num robô e botar ele para andar. Básico. Eu preciso conseguir ajudar ele a montar o M1405 ou o chassi base da Heavy e botar ele para andar. É isso. Tá? Essa expertise técnica básica, onde a gente vai quebrar as primeiras barreiras tecnológicas que os alunos têm de, cara, eu cheguei aqui, eu estou 2 horas montando esse chassi, botei e o troço não conectou e não funcionou. E o meu professor não sabe me ajudar. Isso é frustrante pra caramba, principalmente para os alunos que estão começando a entrar agora na FTC e na FIC. Se a gente não consegue passar aquele pequeno... Porque parece simples. Ele sabe que é simples, vocês sabem que é simples, então ter mentores que têm expertise técnica básica, conseguem fazer os problemas básicos da FIC e da FTC, resolver eles. Tá? Esse é um ponto muito crítico para que a gente ajude aquele estudante que está na bordinha, aquele estudante que está querendo entrar na equipe, que está quase começando a gostar, mas ele está com alguns perrengues ainda. E para isso eu vou precisar ter entendimento técnico. Para isso eu vou precisar entender um pouquinho sobre programação. Eu vou precisar poder dar umas dicas para os meus alunos de... E vocês sabem, quem está aqui como mentor, nenhum de vocês, todos vocês que estão aqui, talvez alguns estejam assistindo, não, mas todos que estão aqui, eu sei, são extremamente dedicados. E eles vão olhar para um desses robôs e vão pensar, cara, talvez aquele robô com aquele braço gigante, a hora que ele levantar, ele vai tombar. Eu posso informar isso aos meus alunos e tentar ajudar eles um pouquinho. Esse é o tipo de expertise técnica que a gente está procurando. Não é entender fazer autônomo, complexo, não. É poder ajudar a resolver as grandes frustrações. Tá? E isso é muito importante. E múltiplos é importante também. Não é 1 ou 2, normalmente a gente vai precisar de mais de 1. Tá? Compreendem e trabalham dentro das suas limitações como equipe. Eu vou avançar bastante vários slides sobre isso aqui, então não vou falar muito agora. Tá? Possuem uma estrutura clara para fomentar liderança e proatividade em seus estudantes. Não digo mais nada porque eu vou falar mais sobre isso aqui depois. Tá? E por último, possuem uma definição clara de sucesso, definida e compreendida por todos, integrada à cultura da equipe. Tá? Ou seja, a pergunta que a gente está buscando aqui não é qual a receita de sucesso na First, mas é sim qual é a definição de sucesso da minha equipe. O que é sucesso para vocês? O que é sucesso para 156? O que é sucesso para 1323? O que é sucesso para o 1677? O que é sucesso? A gente tem que passar por esse ponto, a gente tem que fazer esse exercício antes de começar a trabalhar, tá? Porque a equipe de vocês, ela é isso aqui, tá? Quem é professor de física, quem gosta um pouquinho de física, quem estudou um pouquinho de engenharia, vai entender essa imagem aqui, tá? Isso aqui é um ímã, tá? Na verdade não é um ímã, isso aqui é uma barra de ferro, onde seus domínios magnéticos estão todos alinhados para o lado errado. Quando a gente pega um ímã, a gente dá um zoom dentro dele, ele tem vários domínios magnéticos, são microzonas de magnetismo que a gente usa para reduzir e facilitar o entendimento de como um ímã funciona. E isso aqui é uma barra de ferro que não funciona como um ímã. Né? Por quê? Porque os domínios magnéticos, a gente está cada um apontando para um lado. Cada parte dessa barrinha aqui está com o seu ímã, seu entendimento de como as coisas devem funcionar. Assim um ímã não funciona. Assim um time não funciona. Quando as pessoas não estão alinhadas, quando as pessoas não têm os mesmos objetivos ou não têm os mesmos entendimentos de o que significa sucesso. Quando a gente consegue identificar dentro da nossa equipe o que nossos alunos querem, o que nossos mentores querem, o que a gente quer como equipe, para que lado nós queremos, a gente alinha todo mundo, nós somos vetores, todo mundo aqui dentro é um vetor. Quando todo mundo aponta para o mesmo lado, é aí que a gente vira um ímã forte e a gente obtém sucesso. Tá? Papo de coach, né, que eu estou falando aqui. Né? Mas vocês estão me entendendo do que eu estou falando. É quando a gente passa um pouco mais de tempo pensando na cultura da equipe, em como a gente conversa, em como a gente lida com problemas dentro e como a gente garante que todos os estudantes, alunos, pais, diretores, todo mundo que está envolvido dentro do projeto FIC-FTC consegue entender onde a equipe quer chegar, quais são os propósitos que a gente está colocando.
porque daí a gente caminha todos no mesmo sentido. Tá? O primeiro passo para fazer isso é estabelecer uma definição de sucesso e entender o que significa sucesso para a nossa equipe. Porque para cada equipe vai ter estabelecimentos diferentes. Tá? Tem equipes que eu conheci que a definição de sucesso deles é: nós vamos ganhar o Mundial. Se nós não ganharmos o Mundial, falhamos. A gente precisa rever o processo como a gente desenvolve a nossa equipe, a gente precisa rever a forma como a gente trabalha, e é um problema se a gente não ganhar o Mundial. Agora, tem equipes que eu conheço que vão trabalhar. A minha métrica de sucesso é: eu formei 38 Blue Banners. Eu formei 38 estudantes que foram para a faculdade, obteram trabalhos e hoje estão em processos de estágio. Essa é a minha métrica de sucesso. Isso pode mudar ano a ano, a cada alguns anos dentro da equipe, mas é importante que a equipe tenha estabelecido qual é a sua métrica de sucesso. O que vocês determinam como funcionou? A minha equipe está indo para o lado certo. Tá? Para isso, a gente chega nesse gráfico maravilhoso que eu passei umas 3 horas no Canva tentando fazer. Tá? Porque antes de eu estabelecer métricas de sucesso e antes de pensar como a gente deve avançar como equipe, eu tenho que entender até onde eu posso chegar. Eu tenho que entender os limites que eu tenho. E esse é o ponto-chave que as equipes de sucesso que estão lá fora e estão aqui dentro também, estão no Brasil, estão na região, conseguem obter. Que é entender onde que é o meu ponto limite dentro dos meus recursos, aonde eu posso chegar, onde a minha equipe, onde os meus alunos hoje, onde a minha quantidade de dinheiro, a minha quantidade de pessoas, a minha quantidade de experiência, onde é o limite máximo. O que eu posso esperar, o que eu posso extrair desse grupo que está aqui dentro. Esse é o ponto que a gente tem que entender. É aonde está isso aqui. Tá? Então esse gráfico aqui ó, é um gráfico de o quão complexo eu posso delimitar os meus objetivos, até onde eu quero chegar, por performance. Ou seja, quanto mais complexo, quanto mais adiante eu for com os meus objetivos, maior vai ser minha performance, certo? Eu quero ganhar um Mundial, é um objetivo extremamente complexo, ele está aqui em cima. Eu quero ganhar um Impact, é um objetivo extremamente complexo, ele vai estar aqui em cima. Só que tem uma linha que corta esse gráfico, que é a linha que está escrito bem pequenininho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas que é a linha de recursos atuais da equipe. O que é recurso? A gente vai falar um pouquinho depois. Recurso é uma soma de várias coisas que definem os limites de onde a equipe consegue trabalhar. E a intersecção dos recursos da equipe com os meus objetivos, com essa curva aqui, esse é o ponto de desempenho máximo da equipe atualmente. É aqui que a gente vai tirar a maior performance da nossa equipe. É entendendo aonde está os nossos recursos atuais e equilibrar isso com os nossos objetivos. Tá? Essa barra aqui que vocês estão vendo, pontilhadinha, ela é a performance real da equipe se eu opto por realizar um objetivo que está fora da minha capacidade de recurso. Então, se eu resolvo que eu quero ganhar o Mundial está aqui assim. E os meus recursos estão aqui, a minha performance, na verdade, vai ser muito pior do que se a minha definição de sucesso, do que se minhas metas, os meus objetivos como equipe forem definidos dentro de algo que eu consigo realizar. Porque no momento que a gente tenta realizar algo que está fora do nosso escopo, fora das capacidades e recursos da nossa equipe atual, a gente falha. A gente não vai ter menos ou mais sucessos do que a gente espera, a gente vai ir muito pior. Tá? A gente vai ter dores de cabeça. Então vamos lá, tentar entender um pouquinho. Se a gente coloca nossos objetivos aqui, acima das nossas capacidades de equipe, nosso robô não vai andar no primeiro dia de competição, ele vai quebrar, eu vou ficar muito estressado, eu vou passar muitas noites sem dormir, eu provavelmente vou ter muitos estudantes com burnout, e eu vou estar colocando objetivos na minha equipe que estão acima do recurso atual que ela consegue acompanhar. Tá? Aqui a intersecção que a gente acabou de comentar é o ponto de performance máxima. É aqui onde a minha equipe vai ter o melhor desempenho possível. E eu posso ter uma margenzinha de segurança onde eu como técnico, eu como mentor, vou conseguir falar, gurizada, vamos fazer um pouquinho mais simples aqui, vamos tentar fazer algo mais simples, vamos tentar fazer algo mais fácil, vamos tentar ir por esse lado. O Schmidt sabe, eu estou o tempo inteiro tentando fazer isso. Não vamos fazer um robô com 10 pontos de 10 graus de liberdade, vamos tentar fazer algo às vezes um pouco mais simples. Por quê? Porque o nosso objetivo é cair aqui, dentro de uma margem de segurança de performance, onde eu sei que a minha equipe, eu técnico, eu mentor, consigo olhar para os estudantes atuais, consigo olhar para o meu budget, consigo olhar para os meus parceiros e para o tempo que eu tenho para executar o trabalho que eu tenho para fazer, e eu consigo falar, dá para fazer, dá tempo de fazer, e vai ficar bom.
Porque no momento que eu começo a duvidar se dá ou não dá tempo, aí a gente começa a entrar aqui. E quando não dá tempo, é quando a gente começa a ter problema. É quando o programa ele passa a não funcionar. Essa barra aqui não é legal. Não é legal quando a gente estabelece metas que estão... Eu não estou falando, tipo, a gente queria construir um robô um pouco melhor do que a gente construiu e não deu muito certo, então a gente construiu um pouquinho mais simples. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no momento onde eu estabeleço que eu quero ganhar o Mundial, mas talvez a minha equipe não tenha recursos para ficar no top 10 da minha regional. Aí eu tenho problemas. Porque aí eu tenho um gap muito grande entre a expectativa dos meus estudantes e o que a minha equipe quer conquistar versus o que eu estou colocando em cima deles. E aí vai gerar esses tipos de problemas. Aqui não é legal. Aqui o programa para de funcionar. A First funciona nessa linha aqui. Aqui começa a ficar talvez simples, né? É que nem eu falar pra galera, não, agora nós vamos fazer um robô que vai só ser tanque e vai jogar defesa. Ou vai fazer algo muito simples, né? Que tá bem abaixo do que a equipe atual ou talvez o grupo de pessoas que está ali já veteranos gostaria de fazer, tá? Então, lição número 1, é fundamental entender as habilidades e tecnologias que sua equipe domina, planejar a partir deles. Conheça seus limites e da sua equipe e trabalhe dentro da sua capacidade, tá? Então, as equipes que compreendem seus limites, sabem onde parar, vão ir bem, tá? Aqui tem um gráfico muito bom para trazer como as coisas funcionaram para 1156 nos últimos anos nesse gráfico aqui, tá? Para trazer exemplos, tá? Essa geladeira Electrolux 2 portas, que está estacionada lá fora, ela foi um robô que tinha muitas decisões erradas, de design, de expectativa, de objetivos, de interpretação de regras, que caiu num ponto de complexidade que para a gente fazer um robô no que a gente queria e que fosse ficar bom, a gente ia precisar muito mais recursos do que a gente tinha pensado. Então, no fim das contas, o que aconteceu? Oi? Esse é o Seed Tank 2022. Então, no fim das contas, o que aconteceu? É um robô que não funcionou no primeiro dia de competição, ele quebrou bastante, a tração não funcionava, o atirador não funcionava, o escalador funcionava. Né? A Rafa não vai me deixar mentir, o escalador funcionava. Mas só isso também. A tração era horrível, ela quebrava a cada 3, a gente tem um saco ali de engrenagens com uns $300 em engrenagem que esse robô estragou. Então, ele tinha muitos problemas. Por quê? Porque a gente optou por fazer um robô que era complexo demais e muito fora da nossa capacidade de recursos, naquele ano. No ano seguinte, a gente tinha um off-season lá no Rio de Janeiro e a galera se reuniu no mesmo ano e falou, isso aqui foi uma péssima ideia, vamos fazer um robô menos complexo, com um pouco menos de tempo. E daí a gente montou esse outro robozinho aqui, que ele não é um robô dos robôs oficiais da Under Control, ele é um robô que surgiu só para off-season, que a gente aprendeu muito com ele, mas ele também estava fora das nossas capacidades de recursos na época. Porque esse robô também não funcionou no primeiro dia de competição. Esse robô também deu ansiedade e deixou o Carvalho quase explodindo a cabeça por vários dias aqui até de madrugada, porque ele não conseguia resolver o maldito do atirador dele lá para fazer o gol na cesta. Tá? Mas era um robô que tinha 1001 capacidades diferentes. Mas naquele momento ele estava levemente fora dos recursos da nossa equipe. Talvez, se esse robô aqui a gente tivesse tirado 1 ou 2 graus de liberdade, a gente teria conseguido executar ele com ótima performance. Não foi o caso. Lição aprendida, em 2023, a gente fez isso aqui. O time estava em renovação, a gente não tinha muita gente com muita capacidade ainda para começar a construir, né? Então a gente falou, vamos fazer um robô o mais simples possível que dê para jogar o jogo de 2023. Então, surgiu o Archon. O Archon é um robô que, depois de muita discussão aqui dentro, chegou um braço com 1 grau de liberdade, um coletor embaixo, o menor possível, a menor quantidade de recursos possível. É o robô mais simples possível para jogar o robô de 2023, era esse aqui. Tá? Tem poucos que eu vi que eram mais simples que esse cara aqui, porque era um braço, um coletor. Isso nos permitiu, na época, treinar a galera que estava aqui dentro, refinar os sistemas que estavam ali até eles ficarem muito bons e, principalmente, a gente passou quase 3 semanas treinando num laboratório, tunando, fazendo ele funcionar, fazendo autônomo. Ou seja, e isso é importante a gente lembrar, cada vez mais a FAC exige software e exige treino. Se eu treinar meu robô 1, 2 dias antes da competição, ele não vai funcionar na competição. Ponto. Por quê? Porque eu preciso de tempo de treino e software. Esse cara nos permitiu isso pela primeira vez. Então a gente fez um robô muito mais simples do que a gente está acostumado, um robô que ficou certamente abaixo do que a gente conseguia, a gente poderia fazer um robô um pouco mais complexo, mas a gente aprendeu muito. A gente viu que com esse cara aqui a gente ficou em 6º lugar na nossa divisão no Mundial.
A gente foi o primeiro brasileiro a ser capitão de mundial em muito tempo, ou ever, ou para sempre. Um ótimo robô, porque ele era simples. Só que a gente abandonou a gente não colocava objetos no último andar, a gente não tinha nada muito especial para se equilibrar lá na Charge Station. Ele era tanque, não era surf. Ele era um dos únicos 6 robôs tanque que foram para as eliminatórias do Mundial naquele ano. Então, ele tinha muitas coisas simples, mas ele funcionou. Todas as partidas, ele não te dava muita manutenção, não dava trabalho, ele era funcional. E ele estava dentro das nossas capacidades e entregou aos nossos estudantes uma boa experiência de programa. Em 2024, se vocês olharem muito bem para esses dois caras aqui, vocês vão ver que eles são praticamente o mesmo robô. Tá? A diferença é que a gente botou um surf e os braços mudaram. Ainda tem um coletor que vai girar aqui, um braço que gira aqui em cima e um sistema um pouco mais complexo aqui, se adicionou um climber, mas nós não fugimos muito da capacidade dos nossos estudantes do que eles já tinham feito antes. Ficou mais difícil a Viper, o robô que vocês estavam vendo ali fora, é mais complexo que o Arco? Sim, muito mais. Em vários outros aspectos. Não só na mecanização, mas na parte de software, na parte de controle. Puxou o nosso limite um pouco mais para cá. Ou seja, hoje eu sei que eu posso ir até um pouquinho mais do que eles foram. Eu sei que a nossa equipe hoje pode ir um pouco mais. Mas eu preciso entender, e talvez isso seja algo difícil de entender de cara, principalmente para novos mentores, aonde está essa barra para minha equipe e como eu faço para fazer ela subir. Porque uma hora eu vou chegar ali. E daí eu preciso levantar esses recursos. Certo? Então, aí a gente precisa entender quais são os principais recursos que são exigidos de uma equipe de FRC para quando eu chegar nesse momento aqui, quando eu tiver a minha equipe quase estourando a capacidade atual dela, o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que pensar para explorar e melhorar dentro dela. Tá? Então são 3 principais, na verdade. São esses 3 recursos, um deles está barrando a equipe de vocês hoje. Tá? Nós temos dinheiro, então quanto dinheiro a equipe tem para gastar anualmente? Óbvio, né? Dinheiro é o que move a gente, é o que compra equipamento, é o que leva vocês para viagem. Às vezes eu vou ter que decidir se eu quero comprar 2 Kraken ou quero levar um aluno a mais para a competição. Às vezes eu vou ter que decidir, tomar decisões para pensar o que me traz mais performance. Mas a equipe precisa pensar quanto dinheiro eu tenho, se é isso que está me barrando, como eu consigo mais. E precisa ficar claro, se é o dinheiro, bom, então a gente tem que ir atrás de dinheiro, né? Pessoas e experiência, esse aqui talvez seja o mais complexo hoje no Brasil, porque embora muitas equipes estejam começando, muitas equipes não têm pessoas com experiência. Isso sempre foi um pouco de forte da Under Control, porque a gente está há 23 anos no mercado. Então, significa que a gente tem muitos mentores, muitas pessoas para trazer experiência, e isso acaba sendo uma vantagem, mas ainda é algo que nos barra. Mas aqui a gente está falando quantidade de membros, experiência deles, quantos robôs eles já montaram, tá? E esse é um ponto importante. Por que o 1678, por que o Citrus Circuits, eles estão todo ano na Einstein? O aluno médio do Citrus, quando ele se forma, então ele jogou primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Quando ele se forma, talvez num time de FRC normal, ele teria participado de 3 temporadas, ou seja, ele teria montado 3 robôs. No Citrus, ele vai montar 9 robôs. Ele vai fazer 3 vezes mais robôs do que num time tradicional de FRC. E não é por acaso. É porque como que eu faço para ter experiência e ficar melhor em montar robôs? Eu preciso montar robôs. Então é para isso que servem os eventos off-season, é para isso que servem os nossos trabalhos de fora de temporada também. Mas experiência se cria. Que nem quando a gente estava conversando sobre off-season, sobre a execução deles, fazer qualquer evento fora de época que a gente possa chamar os nossos alunos a fazer um CAD, a programar um robô, a fazer ele, botar ele para funcionar, já nos traz mais experiência, já traz mais experiência para eles. A galera que o nosso programa aqui trabalha de uma forma onde a FTC começa a trabalhar a partir do 7º ano. Isso significa que a galera que está na FTC hoje, quando eles entrarem na FRC, eles já vão ter construído 3 ou 4 robôs de FTC. Isso significa que quando eles entrarem na FTC, eles já vão ter experiência de limitação de recursos, de montagem de robô, de programação, de todos esses processos que, cara, experiência é muito importante. Assim como se hoje a gente tivesse que decidir como ser melhor em robôs, a gente precisa fazer mais robôs. Se eu quero ser melhor no Impact Award, se eu quero ter mais capacidade de outreach, se eu quero desenvolver mais eventos, eu preciso fazer mais eventos, preciso fazer mais apresentações, preciso ensaiar mais. Experiência faz parte desse processo. Assim como o Citrus Circuits tem lá seus 9 robôs por ano, eles também têm pessoas que ensaiam e desenvolvem apresentações
de impact, de pitch, de tudo que é coisa, o ano inteiro também. Porque ao invés de eu botar o meu aluno para apresentar o impact só no dia da avaliação, só no dia lá da competição, ele vai apresentar 100 vezes ao longo do ano para 20, 30 stakeholders diferentes que vão estar querendo entender um pouquinho sobre o que a equipe faz. E isso traz experiência. Tá? Então, esse é um dos recursos que a gente tem. E conexões. Contatos com apoiadores, empresas, instituições da região de vocês e do mundo, que não só trazem grana, mas trazem habilidades que a gente não teria. Tem coisas que o dinheiro não compra. Né? Então, exemplo, se eu preciso de uma peça usinada para amanhã, eu posso ligar para todas as fábricas de Novo Hamburgo, nenhuma vai fazer. Mas se eu ligar para a Maus Metalúrgica, eles vão fazer e vão dar um jeito de entregar às 7 da manhã e vão entregar aqui. Por quê? Porque eles são parceiros da equipe e eles entendem as necessidades da equipe. Agora, esse é o tipo de coisa que eu não faço de nenhum outro jeito, não tem dinheiro que compra. Isso é conexão, isso é entender a minha comunidade local, é conversar com a minha prefeitura, é conversar com os meus ambientes e ter um entendimento de como a minha comunidade funciona para poder atingir essa galera de forma efetiva. Então, um desses 3 caras aqui hoje está parando a equipe de vocês, um desses 3 é o que está definindo essa régua aqui. Tá? Porque esses 3 eles estão em alturas diferentes, mas o que tiver mais baixo determina onde a equipe de vocês pode ir hoje. Então, o trabalho de uma equipe de evolução constante de ano a ano é olhar onde nós estávamos na temporada passada, como a gente evoluiu da última, para a gente poder entender o quanto a gente pode mais. Então, para uma equipe rookie, isso é impossível. Tá? Vocês vão entrar, vocês vão ter dificuldade, vai ser difícil pra caramba de primeira, mas para uma equipe de segundo ano, vocês já podem olhar para como foi a performance do ano passado e pensar, nos passamos, fizemos algo muito difícil, ou a gente trabalhou dentro dos nossos limites, a gente pode empurrar um pouquinho mais. Se a gente ultrapassou os nossos limites, nós vamos tentar subir os limites ou nós vamos baixar a complexidade dos nossos objetivos? Essas são as 2 opções que a gente tem. E é assim que a gente tem que tomar decisões de ano a ano. Então, hoje é hora de olhar e pensar na temporada do ano que vem do Riftscape. Onde que a equipe acredita que pode chegar nessa temporada em termos de performance? Ou seja, olhando para pessoas, dinheiro, conexões, como a equipe mudou desde a última temporada? Se vocês me perguntarem, bom, como que a 1156 mudou desde 2024, né, desde o crescendo para o Riftscape? A gente tem alunos muito mais preparados, tem mais capacidade de CAD e hardware, não sei como é que está questões de budget, tem mais experiência, então teve momentos onde a equipe cresceu em vários aspectos, talvez tenha baixado em outros. Isso vai mudar de ano a ano e cabe dos veteranos e dos técnicos olhar para esses recursos e falar, dá para a gente empurrar a galera para fazer um pouco mais ou não? A gente tem que segurar esse ano, fazer algo mais simples. Isso faz parte, porque a análise de olhar, ano passado a gente tinha mais coisa, ano passado a gente tinha mais estudantes, ano passado a galera estava mais preparada, e esse ano, para a gente entregar uma experiência melhor, a gente vai precisar baixar as nossas expectativas e trabalhar com objetivos mais simples, faz parte. Assim como ano passado a gente tinha uma galera mais nova, agora a galera está preparada, agora a gente tem mais dinheiro, agora a gente tem mais responsabilidade, a gente tem mais mentores, agora dá para subir a barra? Também faz parte dos mentores, dos técnicos e dos alunos veteranos tomarem essas iniciativas. Tá? Notem que eu não coloquei aqui alunos novatos, porque se você acabou de entrar numa equipe de robótica, você não tem que tomar decisões sobre o que vocês querem fazer, porque vocês não fazem a mínima ideia de como as coisas funcionam, você tem que aproveitar. Tá? Então, esse é um ponto importante. Quando a gente vai definir métricas de sucesso, de onde a minha equipe, o que a minha equipe quer descobrir, o que a minha equipe quer ganhar no que vem, e eu vou fazer uma pergunta simples. Se eu chegar para um aluno que acabou de entrar, entrou ontem na FAC, eu perguntar para ele, cara, qual o teu objetivo para a próxima temporada? Ele falar, eu quero ganhar, eu quero ser o campeão, eu estou aqui para ser campeão. Óbvio, todo mundo quer entrar para ganhar, mas sem o contexto de como a equipe foi na última temporada, sem o contexto de como as coisas... Esse estudante ele não vai conseguir tomar a decisão de entender qual é o melhor objetivo para a próxima temporada. Então cabe a essas pessoas aqui, aos técnicos e veteranos que estavam na última temporada, de olhar para a equipe e pensar, caras, dá para fazer isso, 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 trazer esses objetivos, essas métricas de impacto, performance, desempenho estudantil, desenvolvimento estudantil e premiação, trazer para os estudantes novatos, explicar, olha, nossas métricas são essas. Então, essas métricas são importantes e a gente precisa transformar ela em coisas que sejam smart, sejam coisas que a gente possa medir e entender ao longo e ao final da temporada. A gente precisa poder falar, essas métricas foram atingidas, essas foram atingidas parcialmente, essas não foram. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Na temporada Riftscape, nós gostaríamos de funcionar em todas as partidas,
Queremos ficar entre os 10 melhores no ranking. Queremos levantar 30 mil reais de patrocínio. Queremos desenvolver 1 a cada 10 crianças da nossa cidade com robótica. Queremos ganhar o prêmio de sustentabilidade. Queremos nos classificar para o nacional. Todas essas são objetivos válidos para equipes de diferentes tipos de experiência, mas são boas métricas porque todas elas eu chego lá no dia, lá em abril, eu consigo falar, deu ou não deu. Tá? Nenhuma dessas métricas são subjetivas, todas são bastante claras. Tá? Então esse é o tipo de métrica que a gente está buscando quando a gente precisa levantar metas com a nossa equipe. Tá? É pensar, bom, eu quero funcionar em todas as partidas, o meu robô não pode parar. O que envolve isso aqui? É muito mais do que só construir um robô bom. Eu tenho que pensar, então, em outras coisas. Eu tenho que pensar em consistência, eu tenho que pensar em capacidade do meu robô de não quebrar. O que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Ah, eu quero ficar entre os 10 melhores no ranking. O que me leva a ficar entre os 10 melhores no ranking? Tá? Essas duas métricas aqui são métricas que eu gosto mais ainda do que as outras, essas de 30 mil reais e essa de 1 a 10 crianças na nossa cidade, porque essas métricas eu não preciso esperar até o dia do evento para descobrir se deu certo ou não. Essas métricas aqui eu posso olhar de forma subjetiva para elas, do sustentabilidade, classificar para o Mundial, 10 melhores no ranking e queremos funcionar em todas as partidas. Eu consigo olhar para elas antes da regional e ter uma boa noção. Tá, estamos trabalhando no caminho certo. Mas essas duas aqui eu consigo falar. Atingir 50% é janeiro, então tem que me puxar. Ou não, eu já estou em 80% e é fevereiro, eu posso provavelmente, e é dezembro, provavelmente posso aumentar essa métrica. Provavelmente consigo fazer mais. Então, essa é uma métrica mais legal ainda do que a gente está acostumado, tá? Essa aqui é o melhor exemplo, né? Na temporada Rift Camp, eu quero ganhar uma regional. Legal, né? Todo mundo quer ganhar essa regional. Mas vamos olhar e pensar um pouco mais nessa métrica. Tá, o objetivo do time é ganhar uma regional. O que eu preciso fazer para ganhar uma regional? Número 1. Em 2023, e 2023 foi o ano onde isso foi mais baixo, 67% das regionais eram ganhas pela aliança número 1. 17% eram ganhas pela aliança número 2. Ou seja, se eu não estivesse entre as duas primeiras alianças na hora da seleção de alianças, eu tinha 13% de chance de ganhar a regional. Ou seja, se eu quero ganhar a regional, eu tenho que estar na aliança 1. Esse é o meu objetivo. Se eu quero ganhar a regional, eu tenho que estar na primeira aliança. Como eu chego na primeira aliança? Eu tenho duas coisas. Ou eu vou construir o melhor robô da competição, e daí eu vou ser escolhido pela primeira aliança, e eu tenho que fazer o melhor robô da competição. Ou eu vou ter muita sorte que o cara que está em primeiro achou o meu robô o melhor da competição e vai me escolher. Ou eu vou estar lá em primeiro já. Mas enfim, são só duas formas que eu tenho para chegar lá. Ou eu vou construir o melhor robô da competição, ou eu vou me classificar em primeiro lugar por sorte. É uma das duas coisas. Tá? É muito mais fácil construir o melhor robô da competição do que se classificar por sorte. A probabilidade é muito mais alta. Então, a gente tem que pensar. Se eu quero construir o melhor robô da competição, eu preciso olhar para a competição que eu vou participar. Se eu quero ganhar a regional, eu tenho que aumentar isso aqui. Eu não quero ganhar uma regional, eu quero ganhar a regional da onde? Aonde eu estou indo ano que vem? Ah, eu estou indo para a regional do Brasil, então eu vou olhar qual que é a métrica, qual que é a média de pontuação de uma equipe no regional do Brasil. Eu vou entender o que eu preciso para ganhar aquela regional. O que foi feito ano passado, o que a equipe que ganhou fez. E ver a meta que eu preciso bater e tentar realmente entender se isso está dentro das minhas capacidades como equipe. Por quê? Porque, de novo, se eu quero ganhar uma regional, eu tenho que estar na aliança 1. Ou pelo menos 70% das vezes eu tenho que estar na aliança 1. Tá? Coloquem um pin nisso aqui, a gente vai voltar para cá depois. Tá? Vamos lá. Outro ponto que estava lá no primeiro slide do início que eu falei que eu prometi para vocês que a gente ia falar depois, que é: equipes de sucesso possuem uma estrutura clara para fomentar a liderança e proatividade em seus estudantes. Tá? Eu não consigo resolver todos os problemas da equipe, a Cibele também não consegue, o Bolívar também não consegue, não tem como. Uma equipe de FEC ou FTC, ela é gigantesca, ela tem N problemas, ela é um povo de 8 braços que cada um tem um problema diferente. Nós precisamos de parceiros, nós precisamos de replicadores de liderança, que são os nossos estudantes mais veteranos. Tá? Então, equipes que conseguem fomentar líderes para tomar decisões e conseguem ajudar a fazer microgrupos, sub-áreas, enfim, como a equipe preferir se organizar, para fomentar essas decisões em grupos menores, o processo fica mais rápido, o técnico fica menos sobrecarregado, dorme melhor de noite e os estudantes, além de tudo, ganham uma experiência de se tornar líderes na sua área de trabalho. Tá? Para isso, eu preciso fomentar isso aqui. Tá? Para eu ter uma estrutura de liderança, eu preciso fomentar sucessão e preparação. Tá? Então,
Sucessão e preparação são as duas coisas chaves para eu criar estudantes que vão estar assumindo problemas na minha equipe. Tá? Todo ano eu preciso pensar quantos estudantes vão sair da minha equipe, como a gente vai coletar novos estudantes, literalmente coletar com intake na rua, ou sei lá o que a gente vai fazer, como a gente vai selecionar esses estudantes novos. Esse processo de seleção pode ser só quem entrar por essa porta está dentro, que é o caso da 156. Né? A gente faz assim, quem entra aqui, passou um tempo aqui dentro, parabéns, camisa amarela, vamos lá. É assim que funciona. Agora, cada equipe vai ter um processo diferente. O 1678, o processo deles é aplicação em junho, entrevistas com líderes estudantis em julho, entrevista com os mentores líderes em agosto, teste de seleção em agosto, e dos 150 que aplicaram, 50 são escolhidos para começar na equipe em setembro. Tá? É assim que eles fazem. Tá? Não é a nossa realidade, mas esse processo é muito importante, porque no momento em que o meu estudante entra na minha equipe, eu preciso entregar para ele expectativa, eu preciso explicar para ele o que ele vai fazer na minha equipe, ele precisa entender qual é o papel dele ali dentro, eu preciso ter um plano de preparação. Como que eu vou fazer o onboarding dessa pessoa? Como eu vou explicar para eles como são os processos da minha equipe? Bom, a 1156, todo ano, faz um livro do robô e um livro dos patrocinadores e um livro de Memories Book, que é como a gente chama, o que contém todas as páginas sobre Outreach e nossos prêmios. Né? Então, como eu vou explicar para esse estudante como esse processo funciona? Aonde está? Na conta de quem está? Qual é a pasta do Drive? Com quem ele tem que falar? Quem é o mentor que vai ajudar com isso? Todo esse processo é um processo de onboarding. Ele precisa aprender a usar ferramentas, ele precisa usar CAD, ele precisa usar programação, ele precisa colar em um dos estudantes veteranos e aprender com ele. Tá? Enfim, esse plano precisa existir. Então, se vocês querem pensar no futuro da sustentabilidade da equipe de vocês, precisam ter um plano. Né? Hoje nós temos esses 8 estudantes, ano que vem nós vamos ter 4. Como nós vamos formar mais 4 para entrar e garantir que os 4 que vão ficar vão estar prontos para o ano que vem. Tá? E agora, isso vem para vocês, alunos e gurizada que estão aqui. Tá? E quem está assistindo também. Todo estudante numa equipe de robótica está em uma dessas 3 categorias aqui de progressão. Tá? Todos eles estão em alguma dessas partes da escadinha. Tá? Todo mundo entra numa equipe sendo participante, uma pessoa que pode participar, que ela está aqui, que ela vai assistir, que ela vai conhecer, que ela vai se envolver com algumas coisas, mas ela não vai assumir muitas responsabilidades. Esse é o participante de uma equipe de robótica. Tem o contribuinte, que é uma pessoa que já contribui ativamente para a equipe atingir seus resultados, é uma pessoa que vai se falar um pouco mais, que vai estar executando um pouco mais de ações, que vai assumir responsabilidades de uma forma mais ativa dentro da equipe. E nós temos líderes, pessoas que vão estar tocando áreas de trabalho dentro da equipe, ajudando os mentores a tomar decisão, pessoas que vão estar pensando ativamente no futuro da equipe e formando seus sucessores. Tá? Todo aluno que entra na FAIC vai entrar em um desses 3 degraus. O nosso objetivo como técnicos e mentores é garantir que eles saiam pelo menos um para cima. Tá? Então, se eles entrarem aqui, eles vão sair aqui. Se eles entrarem aqui, eles vão sair daqui. O importante é que eles subam pelo menos um. Tá? Se eles virem daqui para cá, top. Se eles virem daqui, chegar aqui e sair daqui, top. Desde que eles não desçam, tá ótimo. Mas o objetivo é justamente a gente entender. Vocês, alunos que estão aí, vocês podem olhar para isso aqui e vocês vão se identificar em algum desses pontos. Onde vocês estão? E daí vocês vão se perguntar, o que eu tenho que fazer para dar o próximo passo? O que eu tenho que fazer para eu subir mais um passo nessa escadinha? Bom, primeiro, eu preciso escolher uma área de trabalho da equipe que alinha com as minhas aspirações pessoais. Tá? Não tem como a gente se especializar em tudo na FAIC. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo que a gente faz aqui é difícil. Programação é difícil, CAD é difícil, mecânica é difícil, design é difícil, fazer apresentação é difícil, organizar evento é difícil, falar com pessoas é difícil, tudo é difícil. Tá? Então não tem como um aluno fazer tudo. Então, o primeiro passo para um aluno tomar um passo a mais é escolher uma área de trabalho, seja uma área mais técnica, menos técnica, ou um conjunto de áreas pequena onde ele vai se especializar e, principalmente, combine com as aspirações pessoais de vocês. Se vocês estão na robótica e vocês têm no futuro na cabeça de vocês a ideia de que vocês querem ser advogados, vocês têm que pensar, cara, o que aqui dentro tem para contribuir com a minha carreira de advogado lá na frente? E tem que alinhar alguma coisa com as aspirações pessoais de vocês. Não adianta vocês estarem num time de FAIC ou FTC se vocês têm na cabeça de vocês uma aspiração pessoal lá para o futuro que não combina com o que vocês estão fazendo. Então, se vocês querem dar o próximo passo, a primeira coisa é identificar o que faz sentido para vocês. Aí talvez vocês saibam mais ou menos uma coisa que chama atenção. Talvez vocês errem.
Talvez vocês passem um tempo e descubram não dá, né? Quando eu entrei na FSC em 2011, eu passei 5 minutos trabalhando com programação e eu falei, isso não é pra mim. Não gosto de programação, vou lá trabalhar na mecânica. Aí eu fui na mecânica e descobri, isso não é pra mim. Voltei pra programação, virei o programador da equipe por 3 anos. Então, esse processo ele vai e vem, a gente demora para encontrar o que a gente quer fazer. Então, primeiro ponto é encontrar isso. Depois disso, eu vou me responsabilizar pelo estudo e desenvolvimento, ou seja, eu vou olhar para essa área e vou pensar como que eu posso estudar sobre ela, como eu posso deixar ela melhor do que ela estava antes. O que eu tenho que buscar, como eu posso ajudar meus técnicos e mentores a conhecer um pouco mais. E daí, como que eu vou garantir que quando eu vá embora, ela esteja melhor do que ela estava antes? Como eu vou garantir que o robô possa fazer mais coisas em software do que ele fazia antes? Como eu vou garantir, que foi um pouquinho do que o Carvalho falou ontem com o Klaus aqui na frente, e como eu vou garantir que ano que vem os apresentadores do Impact apresentem melhor do que eu apresentei? Como que eu vou garantir essas coisas? Tá? Então, essa frase eu não sei quem disse, ela está colada na parede do nosso laboratório há uns 16 anos. O conhecimento só é útil quando em movimento. Passe adiante. Tá? Marcos da temporada de construção. Shift completo do que a gente estava falando até agora, mas é um ponto importante para a gente falar sobre sorte, tá? Porque tudo que a gente falou até agora é sobre como a gente pode se organizar em termos de gestão da equipe, mas agora, nos próximos 10 minutos, eu vou falar para vocês sobre sorte, tá? Porque outra coisa que os nossos grandes competidores FRC têm é sorte, né? Olha a sorte que o 254 tem de todo ano poder estar na Einstein. Olha a sorte que o 1678 tem de estar 28 regionais ganhando. Não é sorte, tá? E isso é importante entender. Tem um aspecto muito grande da FRC que é sorte. Tem uns 50% de chance de perder uma regional sempre. Por sorte, tem coisas que a vida é assim. Tem pontos de sorte. Mas a gente pode criar a nossa sorte para muita coisa. Tem muitas coisas que não são sorte. Tem muitas coisas que só são falta de preparação, tá? Por isso que eu trago para vocês uma sugestão de temporada de construção. Se você é da FRC e você está olhando isso aqui, faça. Por favor, sigam o que está escrito aqui. Não façam nada além disso. Por quê? Essa é a receita que funcionou para a Under nos últimos 2 anos para construir um robô competitivo. Eu não coloquei aqui nada além... Aqui eu estou falando de robô, tá? Porque é a área onde eu, como técnico, nos últimos anos tenho trabalhado e tenho gerenciado um pouco mais. Depois a Sibeli pode falar para vocês a mesma coisa, só que para Impact, tá? E para as avaliações em sala, mas não vai fugir muito do que está aqui, tá? Mas em termos do robô de vocês, essas 6 semanas a gente tem que estruturar dessa forma. Semana 1, a gente precisa definir os requisitos do robô e a estratégia de jogo. Ou seja, até sexta-feira depois que lançou o jogo, eu preciso saber o que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu preciso entender quais são os objetivos, eu preciso ter lido todo o manual, eu preciso ter feito eu preciso ter assistido a palestra do Schmitz de ontem, eu preciso ter realmente preparado e entendido o jogo desse ano. Eu preciso ter uma atração funcionando, tá? Então, eu vou usar Swerve ano que vem? Cara, deixa a base pronta. Primeira semana, vou usar tanque? Deixa a base pronta. Passem a primeira semana inteira brincando, andando, tenham sempre uma atração funcionando no robô de vocês, tá? Nunca, no laboratório de vocês, fiquem sem uma atração, sem uma base andando pra gente poder fazer testes, tá? Fim da semana 2, vocês precisam ter uma definição concreta do conceito de robô de vocês. Ou seja, todo mundo no time precisa pensar, o robô desse ano ele vai ter mais ou menos esse formato. Ele vai ter uma garra assim, um pivô. Tá, não tenho todos os detalhes ainda, não tenho todas os detalhes técnicos dele, mas eu tenho um bom entendimento de como ele vai parecer e eu já tenho o CAD quase pronto. Tá? Eu já tenho um design no fim da segunda semana, tá? Isso são 14 dias depois que lançou o jogo. Eu preciso ter um CAD quase pronto, tá? Mas Bruno, não tem como é que em 14 dias a gente vai escolher o que a gente quer fazer e fazer um CAD do robô? Cara, se não tem como, provavelmente teu projeto é muito complexo para os recursos que a tua equipe consegue desenvolver. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Se a gente não consegue ter um CAD quase pronto no fim da semana 2, o que eu estou tentando fazer provavelmente não cabe dentro dos recursos da minha equipe. Provavelmente eu não vou conseguir fazer e mesmo que eu continuar tentando, não vai dar certo. A gente tentou fazer isso em 2019 e deu naquele robô que está lá fora e é um desastre, tá? Então, a gente precisa seguir e cuidar muito com isso aqui. Se chegar no fim da segunda semana e a gente não está com o CAD alinhado, corta umas coisas fora que o CAD está muito complexo, tá? Que o projeto está complexo demais para os recursos de vocês, tá? Final da quarta semana o robô tem que estar mecanicamente pronto. Não precisa estar andando, não precisa estar fazendo tudo ainda, mas ele tem que estar mecanicamente pronto. Eu preciso estar começando o bring up, eu preciso estar começando validações de software, eu preciso estar começando a botar ele na quadra. É nessa hora
que eu entro no laboratório todo dia e eu falo, por que o robô está parado? Por que o robô está ali em cima da mesa e não está no chão andando? É nessa hora que isso começa a acontecer. Por quê? Porque é nesse momento, pessoal. Isso, claro, ano passado a nossa regional aqui do Brasil era na semana 1. Isso era muito difícil. Agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Mas, caras, robôs de FIC hoje em dia, eles são muito, muito complexos em termos de software e eletricamente. Se eu me dar 1 ou 2 semanas só para fazer isso aqui, não vai dar tempo. Eu não tenho mais um autônomo para fazer, eu tenho 16 autônomos que eu tenho que fazer para ser competitivo. E não é só autônomo. Se eu quero chegar na regional e eu quero ter um bom desempenho com o meu robô, eu preciso passar 25 horas treinando com meus pilotos lá em quadra, treinando, indo para frente e para trás, para frente e para trás, até eles ficarem bons, tá? Isso é muito mais importante, às vezes, do que eu botar uma feature a mais no meu robô, é eu ter treino e software, tá? Então, por isso que eu encho o saco. O robô tem que estar mecanicamente pronto no final da 4ª semana. Tá? Final da semana 6, o robô já tem que estar praticamente com todas as suas rotinas prontas. Eu tenho que estar começando a fazer autônomo, eu tenho que estar com as minhas rotinas já... Eu preciso conseguir competir na semana 6. O que tem depois disso é sucesso, é treino. Tá? Isso é uma verdade eterna. Se eu cheguei no primeiro dia de competição e meu robô não andou, e meus pilotos não estão se movimentando, não estão conseguindo dirigir o robô, por quê? Porque o robô não deu tempo de treino suficiente ou não deu certo? Eu não segui isso aqui direito. Tá? No que o Gugundi falou antes sobre scouting, a gente consegue ver muito direitinho no scouting, às vezes um robô que chegou na regional e do nada começou a melhorar. Partida a partida ele está melhorando. Não é o robô que está melhorando muitas vezes. Muitas vezes só porque o piloto não treinou em casa e começou a treinar na regional. Aí eles vão pegando o jeito e vão ficando melhor em dirigir. Daqui a pouco lá na última partida o robô está trincando, os caras estão dirigindo bem. E isso acontece toda a regional. Só que não adianta, se eu cheguei com o ápice de performance no robô na última partida, eu já perdi 11 partidas. Então, não adianta. Eu preciso chegar lá com o robô trincando já. Então, esse é um ponto importante para treinos. Tá? Treino e software, a gente enche o saco da galera que está aqui muito para isso. A gente monta a quadra lá embaixo. É difícil ter uma quadra completa para treinar na FIC, é um espaço grande, mas é muito importante tentar o máximo possível. Tá? Treinar para FIC, treinar um driver, pessoal, hoje em dia não é... Alguns anos atrás os robôs eram mais devagar, era mais tranquilo. Hoje em dia é tipo um piloto de Fórmula 1. Tá? Não é um cara que vai chegar lá e vai aprender a dirigir no outro dia. É uma pessoa que ela vai ter que ter muitas horas de treino, e é que nem treinar para jogar futebol ou treinar basquete. Como é que eu treino futebol? Como é que eu faço para acertar o passe? Eu tenho que ficar 2, 3, 4 dias lá na quadra passando, sei lá como é que treina futebol, não jogo futebol, mas tem que ficar lá passando, eu vou passar a bola de basquete, vou picar a pan, eu tenho que repetir a mesma coisa. FIC é a mesma coisa. Se vocês chegarem aqui na semana 6, eu espero, tá, que isso seja desse jeito, mas se vocês chegarem aqui na semana 6 de temporada, eu espero que tenha um robô lá embaixo e ele esteja indo para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Por quê? Porque é assim que o piloto vai pegar o jeito de fazer o negócio ficar perfeito. É assim que o que o Schmitz falou ontem, do cara tá mais preocupado em garantir que o jogo está funcionando do que em realmente o que eu estou fazendo ali com o meu robô, vai chegar. Tá? Para isso eu tenho que ter um plano. Tá? Então nenhuma temporada de construção, principalmente na FIC, tá? Na FTC a temporada de construção é um pouco mais longa, eu ainda preciso de um plano, mas na temporada de FIC é imprescindível porque eu tenho pouquíssimas semanas. Se eu tenho uma falha que me custou uma semana, isso pode me custar a temporada. Então, eu preciso entender o que quando cada coisa tem que estar acontecendo. Eu preciso entender. Isso vale também para a parte de... Agora voltando, né? Vale para a parte de apresentação em prêmios, que está aqui também. Quando que eu tenho que finalizar as minhas perguntas, quando que eu tenho que terminar o meu essay do Impact, quando que eu tenho que enviar, quanto tempo eu preciso ensaiar com meus apresentadores, tudo tem que estar aqui. E eu preciso revisar esse cronograma semanalmente, pelo menos, para eu conseguir olhar. Eu atrasei aqui, a gente não ficou com o CAD pronto. E agora? Normalmente, aqui no 156, em novembro, a gente conversa com o nosso patrocinador de corte a laser, que é a Cofferox, eles são ótimos, então se alguém aí está assistindo e precisa de corte a laser, pode chamar a Cofferox aqui no Novo Hamburgo, eles são ótimos. Ou a Metalúrgica Maus também, que fabrica peças sensacionais, tá? Então fica aí o Sponsor Showcase, tá? Esses dois patrocinadores, quando a gente começa lá em novembro, a gente conversa com eles e fala, olha, no nosso cronograma, aqui, aqui e aqui, nesses dias a gente vai mandar peças para vocês. Tá?
Ou seja, nesses dias eles estão com a máquina, eles vão estar lá com a máquina parada, esperando chegar os desenhos do Victor lá na mão deles. Tá? Se não chegar, a gente perdeu aquela janela. Mas o objetivo é justamente esse. Chegou o desenho, eles produzem e entregam no outro dia ou 2 dias depois. É assim que a gente consegue esse tipo de agilidade, que na FAIC é muito importante, porque a maioria do que a gente faz de usinagem complexa não dá para fazer no nosso laboratório. Então esse tipo de plano é importante. Tá? Então, rapidinho, finalizar o papo sobre sorte. Tá? Ter um plano é importante para a temporada, mas ter um plano para os dias de jogo é mais importante ainda. Tá? Vocês estão aqui, e ontem o Schmitz deu um exemplo muito bom, vocês estão aqui jogando horas do trabalho de vocês para poder fabricar um robô, e vocês vão chegar lá na competição, eles vão competir 8 ou 9 partidas. Cada uma dessas partidas aqui, se vocês forem dividir por quanto custa uma temporada de FAIC, vai custar uns 20, 25, 30 mil reais por partida. Tá? Não, mentira, não é tudo isso. Tá? Vai custar uns 5 a 10 mil reais por partida. Tá? Por quê? Porque é isso mais ou menos que vocês gastam de tempo, de recursos, de material de vocês para poder estar lá botando o robô em quadra. E daí vocês vão me dizer que vocês passaram 6 meses montando o robô, vocês botaram ele em quadra, ele andou 6 metros, bateu na parede e desligou. Aí não dá, né? O CSA tá ali, ele sabe. Ele sabe que isso acontece. Por quê? Porque soltou um cabinho, cara. Soltou um cabinho. Soltou um cabo, desconectou um cabo de rede, ou sei lá, a bateria saiu voando. Cara, prendam a bateria, irmão. Por que todo ano a bateria ela tá soltando nos robôs, cara? Bate muito forte. O quê? 4 mil reais custa uma partida, tá? Desculpa. Da primeira competição. Tá. Então, 4 mil reais custa uma partida, tá? Então, caras, acertar o simples é muito fácil, só que o nosso cérebro ele fica preso nos problemas complexos, a gente esquece que a gente tem que acertar o simples. Então, vale muito mais a pena vocês passarem essas 8 ou 9 partidas com um robô que vai andar, vai fazer ponto, vai fazer mais simples, mas ele vai funcionar, do que um robô que vai jogar 3, 4 partidas. Vocês viram que o Gundi estava falando mais cedo. Se um robô quebrar numa partida, um time não vai pegar um robô que quebrou 3 das 10 partidas. Um time que está lá, lá numa posição de escolha. Porque se eu não posso garantir que esse cara vai funcionar, eu prefiro pegar até alguém com performance pior para garantir que vai ter alguém funcionando. Tá? Ou seja, confiabilidade sempre vai ser melhor que o teto de performance. É melhor eu ter um robô confiável do que eu ter um robô que faz mais. Isso aqui é muito importante. Joguem no Google. Eu preciso aprender muito sobre desenhar e projetar robôs para eu poder fazer manutenção adequada. Um exemplo muito bom, vão ali depois olhem o coletor da Viper novo que os guris instalaram agora para o Cheese Champs, que é, na verdade, uma cópia do coletor 1678. Então, é um ótimo exemplo disso aqui. Tá? Você sempre tem que se planejar mais do que vocês pensam para esse tipo de coisa. Tá? Se tem uma peça no robô de vocês que sem ela o robô não funciona, você tem que ter 10 dela no pitch. Se tem alguma coisa do robô de vocês que pode estragar e acabar com a competição de vocês, você tem que ter muitas dela lá. Preferencialmente, você tem que ter um plano para que ela não estrague. Né? Então, esse é um ponto importante. O que a gente tem que planejar é normalmente um pouquinho mais. Tá? Vou trazer uns exemplos para vocês aqui. Acertem sempre o simples primeiro. Tá? Então, foi o que eu falei. Vamos acertar o simples, vamos conectar os cabos, vamos prender tudo direitinho, vamos ter peças extras e, se quebrar, a gente tem que entender o porquê quebrou. Tá? Esse cara aqui é um ótimo exemplo. Esse robô de 254 2018, ele é o robô mais dominante da história da FAIC e não foi sorte. Tá? Ele ganhou 54 partidas e perdeu 0 durante a competição inteira. Ele foi invicto até a final do Mundial e levou o Mundial. Tá? Isso não foi sorte. Se vocês pararem para ler um pouquinho sobre a história e o que o 254 fez naquele ano, vocês vão entender. Eles estavam em primeiro lugar em todas as partidas porque eles sabiam que, como eu falei para vocês antes, a aliança campeã de uma regional tem 67% de chance de ser a aliança 1. Eles sabiam disso, e o que eles fazem para estar na aliança 1? Projetaram todo um robô capaz de fazer os 2 ranking points, sempre que ia estar sempre competindo. E outra, se vocês estavam competindo naquela época com 254, tivessem na mesma divisão, na mesma competição, qualquer coisa deles, rapidamente ia chegar o 254 no pitch de vocês para conferir o robô de vocês, medir as rodas para garantir que vocês cabiam no forklift deles. Se vocês quebrassem na quadra, eles iam arrastar vocês até o lugar de escalar para puxar vocês junto, porque eles iam dar um jeito. Mesmo que alguém quebrasse, eles iam primeiro tentar que vocês não quebrassem numa partida com eles, mas depois eles iam dar um jeito. Tá? O objetivo foi eliminar a sorte do processo de ranqueamento e sempre ficar em primeiro. Tá? Então, é massa a história desse robô aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes. Esse aqui é um robô que eu conheço a história um pouco mais intimamente, que é uma história mais recente, que é o robô da 156 desse ano, que tinha um coletor que quebrou, não quebrou tanto em Brasília, mas a gente chegou lá em Iowa e
na primeira partida de practice, o robô quebrou ao meio, né? O coletor quebrou ao meio, tá? Essa quebra ao meio aqui, por a gente não ter pensado no processo de manutenção, levou quanto tempo para a gente trocar aquela peça? 2 horas, tá? Levou 2 horas para a gente trocar essas peças. Como a gente levou 2 horas para trocar essa peça, a gente não passou mais tempo treinando o nosso robô em quadra no dia de treino, a gente não pegou muitas coisas, a gente não conseguiu calibrar o nosso autônomo para fazer o que a gente queria. Isso levou vários probleminhas que aconteceram no segundo dia, que talvez pudessem ter sido evitados por ter um pouquinho mais de tempo de treino, tá? O que aconteceu? Desesperamos? Não. Chegamos no laboratório, foi feita uma análise, olhado para isso aqui, entendido o que quebrou, quais foram as características que levaram isso aqui a quebrar, qual o tipo de impacto. Passou-se um tempo analisando, mudou a peça, trocou o projeto, instalou um coletor novo e daí a gente precisava testar. Como que eu testo se o troço não quebra? Eu bato nele, na parede. Eles mandaram esse vídeo, sei lá, era meio-dia, eles falaram. A gente testou, a gente passou a manhã inteira fazendo isso, não quebrou. É assim que eu testo se vai quebrar ou não. Tá? O certo era fazer isso contra a parede. Mas tudo bem, fizeram contra um outro robô. Chegou no Mundial. Toim. Seguiu funcionando. Tá? Hã? Não, tudo bem. Tá? Não acertou a primeira, mas acertou as outras 4. Tá? Por quê? Porque ele bateu também, né? Dá um tempo. Mas seguiu funcionando. Tá? Não fosse o rapaz ali, daria tudo certo. Mas, né? Não quebrou o coletor ali. Tá bom? Não é sobre sorte, foi sobre olhar para um problema racionalmente e entender, ah, não, quebrou por azar. Não quebrou por azar, quebrou por erro de projeto, a gente olhou para o projeto, trocou o projeto, testou de novo, funcionou. Assim funciona, tá? Esse é o pitch do 581, tá? Cada cor dessa significa uma coisa. Amarelo significa subsistemas do robô desse ano. Aqui dentro tem todos os parafusos que eles precisam, que eles têm no robô deles daquele ano, dividido por subsistema. Laranja significa COTS do robô desse ano, dividido por subsistema. Então, cada subsistema aqui, intake, shooter, coletor, tração, todos eles têm uma caixinha com todos os COTS que aquele subsistema usa, dividido por caixa. Isso aqui, mesma coisa, mas em eletrônicos. Ou seja, quebrou uma peça, todos os alunos sabem, quebrou a polia do intake. Eles vão levar 15 segundos para achar uma nova. Tá? Se eu levei 15 segundos para achar uma nova, o equipamento que eu preciso para trocar, e não 10 minutos para ficar revirando as caixas no meu pitch, são 9 minutos e 45 segundos que eu economizei, que eu vou poder consertar meu robô e vou poder entrar na próxima partida e não ficar para trás. Tá? Ferramentas com código de cor. Tá? Eu não vou precisar ficar procurando a chave 10 para sempre. Eu posso só botar uma chave azul e uma fita nela, eu vou achar. São coisas simples, mas que aos pouquinhos, esse tipo de otimização vai me economizar tempo no meu pitch. Esse tempo vai sobrar para fazer manutenção do meu robô. Tá? Checklists. Qual o tipo de inspeção que eu estou fazendo no meu robô antes dele ir para a partida e depois que ele chega. Isso a gente tem que ter, é muito importante. Eu poder ver, testar os sensores, testar a eletrônica, testar os sistemas, tudo isso antes de ir para a partida. Tá? Isso aqui eu esqueci de pegar, mas tem impresso em algum lugar, depois podem pedir para os guris mostrar para vocês. Era uma 4 gigante que eles levaram para o Cheese Champs, com a posição de todas as engrenagens que a gente tinha, todos os equipamentos que eles usavam. Para quê? Ah, preciso trocar esse assembly aqui, eu tenho uma 4 desse tamanho pendurada no pitch, que se eu precisar abrir, eu vou ver a ordem de tudo, eu posso remontar. E eles deixaram marcado aqui, esse A, B, essas coisas, é onde estava, em qual caixa, e com a etiqueta certinha. Porque se eles precisavam trocar, eles estavam lá. E daí eu vou perguntar quantas partidas nos Cheese Champs vocês não jogaram porque quebrou alguma coisa e não deu tempo de trocar. Nenhuma. Vocês jogaram todas as partidas, deu tudo certo, porque eles estavam preparados. Vocês tiveram que trocar alguma peça? Sim, né? Muitas, porque quebrou. Mas eles estavam prontos, tá? E é isso. Tá? Alguns recursos a mais para vocês ainda conhecerem. Muito do que eu falei no início, algumas coisas vêm da palestra de Goal Setting com o Mike Corsetto do 1678, podem assistir. Effective First Strategies do Kartik Kanagazabapatsi. É uma eterna, ótima referência da First para vocês assistirem e verem um pouquinho sobre a parte de design estratégico que entra dentro do que eu falei. Eu ditei todo esse sobrenome aqui de cabeça, tá? Para vocês entenderem quantas vezes eu já assisti essa palestra. Então é assim que tem que chegar. Tá? Esse é o nível do negócio.
essa aqui também é um ótimo recurso do time 604, porque eles são uma equipe que, como nenhuma outra, trabalham dentro de uma circunstância muito específica de recursos e limitação de recursos e entregam uma performance muito superior ao que eles têm, tá? Leiam o TIFF Delphi todo dia, ou sempre que vocês tiverem a oportunidade para aprender mais sobre como tá na First, por quê? E se é para tirar uma coisa do que eu tô falando hoje, tirem isso aqui. Muito do conhecimento da FAIC, ele é distribuído de uma forma tribal dentro da comunidade, ou seja, ele não está postado para todo mundo ver, ele é algo que a gente faz em momentos como esse, conversando entre nós e passando conhecimento adiante. Então, sejam um membro ativo da comunidade, vão, né, nos eventos, obrigado a todo mundo por estar aqui hoje, e participem de tudo que for possível, certo? É isso que eu tinha para falar hoje, muito obrigado. Tá bom.